E aí, meus nobres, como é que vocês estão? Tudo jóia? Vamos para mais um vídeo aqui. Vamos falar aqui do orçamento secreto do Lula, que o Lula bateu na campanha política aí no Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro tinha criado o orçamento secreto, sendo que o orçamento que tinha dito como secreto foi o parlamento que aprovou, o Bolsonaro vetou. E era de 19,6 milhões, já era um absurdo. Agora é de mais de 46 milhões, o que o Lula está destinando ao parlamento como emendas. Vamos falar de nada de secreto. É o Lula que está lá, nada de orçamento secreto. É o Lula que está lá. O Lula é um cara transparente. Vamos falar também da Argentina, que a Argentina está cobrando o Brasil para ajudar a Argentina a exportar, nas exportações. Também não vamos deixar de falar do ex-ministro de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. O cara tá batendo recorde. Em São Paulo tava com uma obra a ser entregue num prazo, antecipou a entrega da obra. Vamos ver também. E aqui é uma matéria de uma revista esquerdista. Vamos ver o que ela diz aqui sobre o Lula. Aquele discurso do Lula na campanha era um discurso e agora ele faz outro. Vamos ver aqui. O orçamento secreto do Bolsonaro é um absurdo. E o Lula fala e faz outra coisa. Lula dá mais dinheiro ao Congresso do que Bolsonaro. Paradoxalmente, esse acordo de Lula com a Câmara e o Senado ainda não se reflete em garantia de maioria governista nos plenários. É mesmo. Essa matériazinha aqui é de um rapazinho chamado José Casado. É um cara bem bonzinho lá na Veja. Se vocês quiserem pesquisar aí. José Casado. O cara é bom, viu? É aqueles esquerdistas pra valer. Mas tá chateado com o Lula porque o Lula tá destinando verba aí e do orçamento. Aliás, as emendas parlamentares, que são essencialmente para os deputados levar recursos para os municípios a qual eles foram eleitos. Não sei se vão levar. Lula aumentou a fatia do orçamento público. Agora não é orçamento secreto. É o cara mais transparente do planeta Terra que está lá governando. É o cara mais transparente do planeta que está sentado agora na cadeira presidencial do Brasil. Lula aumentou a fatia do orçamento público sob controle direto dos deputados e senadores neste ano. Porque não é orçamento secreto? Não pode ser o Lula que está lá, rapaz, cala tua boca. Significa que o governo topou reservar 46 bilhões de reais do seu caixa exclusivamente para financiar projetos de pequenas obras e serviços indicados por parlamentares federais via emenda ao orçamento. É o volume recorde de dinheiro que um presidente entrega ao Congresso no primeiro ano de mandato. Aí tá só no primeiro ano. A tendência daqui até finalizar os 4 anos do senhor Nove Dedo, esse orçamento vai estar lá por 90 bilhões. É 172% mais que o valor de verbas de 17 bilhões para pagamento de emendas parlamentares destinada por Jair Messias Bolsonaro nos primeiros 12 meses de governo. Vixe, é 172 a mais.
quase 200%. Vamos lá. Supera em 5,2 o recorde de Bolsonaro em 2020, ano da pandemia e de eleições municipais. O custo das emendas parlamentares chegou a 44 bilhões de reais. Ainda bem que eles falaram que teve uma pandemia, que o gasto do Brasil na pandemia foi exorbitante. E aqui não tem pandemia nem nada. É só pro Lula garantir a viabilidade do governo dele. Se ele não fizer isso, babau. O Lira já na semana passada disse que o Lula não tem base para nada, nem para coro simples. Ele tá fazendo isso assim, mas ele vai fazer uma base no Congresso. Ele vai fazer uma base no Congresso. Deus ajude que ele faça uma base no Congresso e governe o Brasil para todos. Não só para aqueles que ele prometeu governar, e aqueles mesmo que ele prometeu fazer alguma coisa para eles já estão começando um ódio do Lula. Paradoxalmente, esse acordo de Lula com a Câmara e o Senado para um volume de recorde de gastos sob controle direto dos parlamentares ainda não se reflete em garantia de maioria governista nos plenários. O acordo reflete, na prática, uma reafirmação da autonomia do Congresso sobre um pedaço do orçamento, agora muito, mas muito maior. Bolsonaro acertou em fazer segredo. Olha, rapaz. Bolsonaro aceitou fazer em segredo. O mecanismo conhecido como orçamento secreto acabou anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Já o Lula, na campanha do ano passado, rotulou o orçamento secreto como bandidagem. Agora incorporou a versão legalizada. Olha, o homem legalizou desse instrumento e foi além, aumentando o tamanho do bolo de verbas orçamentárias entre os parlamentares neste exercício fiscal, que antecede a temporada eleitoral de 2024. Eleições municipais são cruciais para deputados e senadores. Ainda assim, o governo continua amargando uma escassez de apoio na Câmara. Por enquanto, a bancada de aliados é insuficiente para aprovar um projeto de lei ordinária. É necessária maioria absoluta de 257 votos em turno único de votação. Lula tenta mais de duplicar o lastro de votos governistas no plenário da Câmara. Necessita de pelo menos 308 deputados fiéis para aprovar emendas à Constituição em 2 turnos de votação. Cada projeto tende a custar-lhe mais que uma rodada anterior de negociações nesse jogo de poder com o Congresso. Aquilo que o nosso amigo Lula batia, resmungava, detonava, satanizava, está fazendo pior, está aumentando o bolo. E isso é dinheiro dos contribuintes. Isso é dinheiro que não vai voltar como benefício para a população, mas de jeito nenhum. O Lula está comprando os parlamentares. Aquilo que o Lula acusou o Bolsonaro de fazer, ele está fazendo e aumentando o bolo, mas aumentando com força. Mas aumentando com força o bolo. Vamos falar também um pouco da CPMI que vai acontecer no Congresso. Eu não sei porquê, mas eu não sei porquê aquelas pessoas que dito como os bandidos estão querendo investigar. E aquela parte que tá como os mocinhos não quer investigação da CPMI. CPMI é mista, tanto na Câmara como no Senado.
e aquelas pessoas que estão sendo culpadas como terrorista, aquelas pessoas que querem a investigação, e o outro lado, que são os acusadores, não querem. Por quê? Eles vão passar a ser acusados também, e no final das contas, como já disse, foi um policial da Polícia Federal, disse que o senhor Flávio Dino, ele estava fumando charuto lá no ministério dele, mas uns compadres dele lá, só vendo as movimentações. O atual ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, estava fumando charutinho. Esse charuto aqui veio lá da Cuba, e eu tô só vendo esse movimento aí. Tá tudo liberado, entrem e quebrem tudo que vocês acharem. 8 de janeiro, disposto a barrar a CPMI, ele não quer de jeito nenhum, Lula. Rapaz, meus amigos, minhas amigas, se essa CPI acontecer, nós vamos pro ralo. 8 de janeiro, disposto a barrar a CPMI, Lula abre porteira e libera cargos. Não faz isso não, Lula, vamos investigar esse negócio. Luiz Inácio Lula da Silva deu sinal verde para nomeações após Arthur Lira, que o governo não tinha base suficiente no legislativo. Após Arthur Lira dizer que o governo Lula não tem base suficiente no legislativo, nem para aprovar um quórum simples, que é 255 votos. O governo de Lula é um governo fraco. Abriu a porteira e liberou vários cargos de segundo escalão para conseguir apoio no Congresso. E com isso conseguir barrar a CPMI dos atos de 8 de janeiro, informa o jornal O Estado de São Paulo. De acordo com o vínculo, o presidente da República deu aval para que a União Brasil indique aliados para a diretoria dos Correios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX, até a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e Parnaíba, Codevasp. Essas empresas aí, nós vamos lotear só com o nosso, viu? Aí, os Correios, DENOX, Codevasp, os Correios, que é o FNDE, DENOX, Vale do Rio São Francisco, Parnaíba, Codevasp, tudo é nosso, viu? Ah, mas nós não temos base no Congresso. Como é que nós... Meus amigos, vamos abrir a porteira, meus amigos. Vocês não estão vendo o grau da besteira que nós estamos se metendo, meus amigos. Vamos abrir essa porteira logo, antes que seja tarde demais. Ainda conforme o Estadão, as empresas e repartições loteadas se envolveram em escândalo de corrupção ao longo de vários governos. Com a entrega de cargos, o Palácio do Planalto espera que as principais assinaturas em torno da CPMI do 8 de janeiro sejam esvaziadas. Gente, esse pessoal aí que assinou esse 8 de janeiro, nós vamos esvaziar esse negócio aí. Mas como que nós vamos esvaziar esse CPMI? Tirar a assinatura das pessoas, dos senadores, dos deputados que já assinaram. Não, vamos distribuir cargo, é o jeito. Lula, mas tu disse que isso aí era para nós. Não, mas não tá dando certo. Nós temos que esvaziar isso aí. Nós temos que
temos que esvaziar, senão quem vai pro ralo não é só nós não, viu? É todo mundo aqui do governo. É todo mundo aqui do governo que vai pro saco, mais pro saco mesmo, viu? Bem rapidinho. Agora vamos falar do nosso amigo, o melhor governador de estado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas por que, cara, tu fala tanto nesse cara? Tu é fã desse cara? Cara, realmente, eu não escondo, sou fã do cara. O cara é bom. O cara é bom, o cara tá se superando. O cara é sem noção. Já mostrou a competência do cara quando era ministro do Bolsonaro de infraestrutura. O cara é... Vale a pena o cara dar um voto de confiança como os paulistas deram pro Tarcísio de Freitas. Porque é um cara que não era político. Era um cara que vinha trabalhando dia e noite no governo Bolsonaro. E os paulistanos e os paulistas acertaram, viu? Parabéns pelo governo que o Tarcísio de Freitas tá fazendo. No governo do Bolsonaro ele entregava obra por cima de obra. É o cara que tentou privatizar o Porto de Santos. Queira Deus que agora o governo federal prossiga com um projeto de privatização do Porto de Santos. E o governo Tarcísio libera a rodovia Mogi-Bertioga antes do prazo. Olha, mas o governo Tarcísio libera a rodovia Mogi-Bertioga antes do prazo. Cara, eu não... É zero, não conheço São Paulo. Não sei como é que é São Paulo. Não sei se essa rodovia é um trecho pequeno ou grande, não sei. Mas vale a pena dar destaque. O governo Tarcísio libera a rodovia Mogi-Bertioga antes do prazo. Previsão para desobstrução da via era de 2 meses, mas a obra no trecho foram concluídas em 15 dias. Vale a pena ou não vale a pena dar destaque? O prazo para desobstrução da rodovia era de 2 meses, mas foi desobstruída em 15 dias. Eu lembro do tsunami que teve no Japão, acho que em 2015, faz tempo, 2015, para deixar uma rodovia lá tinha que ser 1 ano para deixar, e os caras lá deixaram em 3 meses. Tô vendo essa notícia aqui no jornal. Aí eu lembrei, de repente me lembrei desse episódio lá do Japão. A rodovia Mogi-Bertioga, que foi destruída pelos temporais que assolaram o litoral de São Paulo durante o carnaval, já está reaberta para o tráfego de veículos. O governo de Tarcísio de Freitas realizou a desobstrução nesta terça-feira, por volta das 5h30, logo depois do término das obras de recuperação da pista. A liberação acontece cerca de 1 mês e meio antes do previsto. No início das obras, o cálculo era de que o encerramento dos trabalhos relativos à pista aconteceria em 2 meses. As obras, no entanto, foram concluídas em 15 dias. A liberação antecipada desse trecho da rodovia foi possível graças ao empenho das equipes do DE, que trabalharam intensamente nas obras de recuperação da pavimentação